recuperação ontem me procurou, professor, questão 3 da prova, 4, tal, deixa eu te falar o que aconteceu. E aí eu olhei a questão 3 e falei, dá pra resolver, normal, só realmente, eu perguntei qual era a corrente e as informações estavam em watt, que era a potência. Então o correto era perguntar qual é a potência. Mas é frescura porque estava perfeito de resolver, porém, quando a gente erra, é muito legal a gente reconhecer. Então eu falei, não vou reconhecer. Vamos cancelar 3, porque eu perguntei errado, dava para resolver. Bonitinho, muitos corrigiram, tranquilo. Pronto. Aí, aquela questão que perguntava qual é a corrente no resistor tal. Só que as respostas estavam em watts. E nós sabemos que watt é unidade de potência. Eu admiti o erro e assumi, pode cancelar, falei com a Bruna. E vim hoje na aula feliz. Aí chegaram aqui me dizer, opa, peraí, professor, a questão 4, já no dia da prova, falaram pra gente, não precisa nem anotar nada no gabarito. Eu queria saber por quê. Falaram a questão 4 ali já é nula. Pois é, mas por quê? Não tem nada que se pode estar perfeita. É isso que eu achei estranho, entendeu? É isso que eu vou investigar depois, o que aconteceu com a questão 4, por que falaram pra cancelar, certo? Pra eu entender. A questão 3, eu assumi. Certo? Embora ela fosse absolutamente resolutível, né? Eu assumi. Agora a 4 eu não sei o que aconteceu. Eu vou perguntar, beleza, galerinha? O professor Atriz também, eu ouvi uma coisa ali que eu não entendi. É porque são 2 resistores de 60 e 30, são 2 de cada ou são... Eu fiquei assim, ó. O que eu faço? Eu vou fazer os dois e vou ver o resultado de festa. Um circuito elétrico é formado por um resistor de 40 ohms ligado em série com 2 resistores de 60 e 30 que estão em paralelo entre si. Me perdoem, cara, leiam mais, está muito claro. Uma criança que soubesse o que é paralelo e série, ela interpretaria da única forma possível, que é o que é descrito. Me perdoem. Eu digo isso, a tua pergunta foi honesta. Só estou falando isso porque não tem o que ver, não há outra interpretação no mundo para isso. Certo? Então, um circuito elétrico é formado por um resistor de 40 ligado em série com outros 2 resistores de 60 e 30 que estão em paralelo entre si. Não. É isso. Essa aí ficou bonitinho. Certo? Ô galerinha, olha só. Vou voltar com notícia sobre a questão 4, beleza? Vamos estudar o fenômeno paranormal que aconteceu. Agora olha só, o que está de diferente hoje na aula? O que está de diferente hoje? Pode se manifestar. O que está de diferente? Parabéns, garoto, acordado, ó. Começamos pela física aí, certo? Era óbvio, quem não percebeu isso não está prestando atenção. Mais alguma dúvida sobre a prova? Né? Que beleza. Então olha só, força o quê? Força magnética, não é? Não. Força elétrica. Não! É eletromagnética, tem carga elétrica e tem campo magnético. Se a velocidade é paralela ao campo. Se a velocidade é paralela ao campo. É nulo, né? É nulo? Vamos lá. Senhor, estou viajando, calma então. Isso aqui é uma partícula carregada. Esse xizinho, fala aqui, o que representa esse xizinho aqui? É um campo magnético, beleza? Magnético entrando no quadro, parabéns. Como é que eu poderia produzir isso em laboratório? Um ímã, muito bem. Onde é que estaria cada parte do ímã? Se o polo norte tivesse aqui e o polo sul aqui, as linhas de campo seriam para baixo, né? O vetor de campo magnético seria para baixo, né? Certo? E não, ó, esses vetores que estão apontando para baixo aqui é o campo elétrico, causado por essas placas, uma carregada e a outra carregada. Lembra que as linhas de campo elétrico nascem nas cargas positivas e vão em direção às negativas? Então existe um campo elétrico agora todo para baixo. Mas eu perguntei para vocês sobre o magnético. Como está disposto o ímã aqui no nosso ambiente para que o campo magnético aponte para dentro do quadro? Polo norte aqui, polo sul dentro do quadro. Como é que é? Polo norte aqui na gente, polo sul. Parabéns, garoto. Podia ter colado lá quando eu apontei se tivesse acordado, ó. Polo norte e polo sul, ó, as setas indo do norte para o sul, que eu te ensinei há tempo já, ó.
Se aqui a galera acabou de te contar na tua frente que o campo magnético está apontando para o quadro e eu concordei, tinhas obrigação de dizer o que o amigo disse, que o Polo Norte está com vocês e o Polo Sul está dentro do quadro. Ou será que eu estou exigindo demais? É um raciocínio muito foda, né? Não é. Tu respira fundo, que as minhas aulas são idiotas. Só não aprende quem não quer. Tá beleza? É, cara, é assim. Não vem com essa balela de que física é difícil, é mentira tua. Se tu tivesse estudado desde o começo do ano como eu te pedi, tu era um gêniozinho da física. Tá beleza? Olha só, galerinha. É, cara, a galera diz que eu tava doido. Eu digo, não, a galera é doida. Quem não estuda é doido. Que vai comer o pão que o diabo amassou. Porque não teve família para te ajudar a estudar. Não teve maturidade de pai e de mãe, nem tua própria maturidade. Beleza? Ah, que bonito que vai ficar essa aula, cara. Olha só, isso é uma velocidade. Eu tenho uma partícula carregada imersa em um campo com uma certa... Vai rolar uma força muito bonito. Como é que eu sei para onde aponta essa força eletromagnética? Lembra-se? Quem é quem? Quem é quem? Força, obrigado, amigo. Velocidade, o garoto pegou a manha. Só sobrou o campo magnético. As setinhas indicam as grandezas vetoriais, os dedinhos. Eu aqui, a galera estava ligada enquanto eu fazia o quadro, a galera percebeu, eu estava aqui, ó, fazendo o dedinho e tal. Aí eu botei o dedão aqui, ó, velocidade, o campo magnético penetrando no quadro, concordam comigo? Olha para onde é que é a força eletromagnética, para cima, tudo bem para vocês? Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre naquele carinha ali, vai ter uma força eletromagnética atuando para cima. Porém, já que tem um campo elétrico para baixo e é uma partícula positiva, para onde vai ser a força elétrica? Para baixo. Lembram? A partícula positiva obedece à linha de campo, a partícula negativa desobedece. Então vai ter uma força elétrica para baixo. Olha, força eletromagnética, a fórmula está na nossa frente. Mas alguém lembra como é que se calcula a força elétrica? Tu lembra, moço, como é que se calcula a força elétrica? Então fica quietinha, querida. É, cara, tu vê que loucura, não queria ser grosso. Mas hoje eu quero 100%. Hoje não vou deixar ninguém dormir. Outras aulas eu tava meio, né, eles não merecem. Deixa dormir, deixa se fuder. Mas hoje não, hoje eu vou mostrar todo o meu amor para os meus alunos. Hoje ninguém vai dormir. Hoje ninguém vai mexer na porra do celular, sacou? Mais um outro vai pra rua. Tu vê? Isso é que é amor, tá? Eu deveria ser assim todo dia. Mas às vezes eu tô de saco cheio e penso, não, não merece. Vou dar uma aulinha normal, vou ficar na minha. Hoje eu vou te dar todo o que tu compra, beleza? Aí pode escolher na próxima. Professor, eu quero a aula normalzinha, deixa a galera dormir. Eu aceito. Mas se a maioria quiser aula boa, aula foda, vou mandar calar a boca, vou mandar largar o celular e sair quem estiver dormindo. Então vocês vão poder escolher semana que vem. Olha que legal. E aí, galerinha, já que a partícula, eu quero que essa partícula ande em linha reta. Fala pra mim então. Tem que ser iguais. Tem que ser iguais. Olha como o amigo tá ligado. Porque a força resultante igual a zero, MR1. Não é o que o nosso querido Newton falou? Primeira lei de Newton? Então, força eletro igual a força elétrica. Que bonito. Ha! E campo elétrico é força sobre carga. Definição de campo elétrico. Há aulas atrás, não tinha essa obrigação de lembrar. Eu quero achar uma força elétrica. Está dividindo, passa... Na verdade, multiplicamos ambos os lados, por quê, né? Ficaria como, então? Vê se tu concorda. É campo vezes... Concordas? Quando eu multiplico a carga pelo campo, eu obtenho... Se tu for dar uma revisadinha nos vídeos lá, tu vai ver que a gente já trabalhou com isso. Força eletromagnética, como é que calcula? Concordas? E qual é o ângulo, nesse caso, entre a velocidade e o campo magnético? 90 graus. Seno de 90 vai ser 1, né? E força elétrica E vezes Q. Dá uma dica. Parabéns, garoto. Divide ambos os lados da equação por Q. E seno de 90? 1. Ficou assim, ó. B vezes V igual a E. Ou, se tu quiser isolar a velocidade, ou se tu quiser isolar o campo magnético, professor, vai ser sempre 90 graus ali? Não. Se não for 90 graus, eu posso deixar no lugar seno de alfa, se for um ângulo qualquer. Concordam comigo? A apostila, eu acho que ela isolou a velocidade. Mas, né, quem tu for isolar ali não importa.
se tu for isolar o campo magnético, a velocidade ou o campo elétrico. Professor, isso aí não, pra que serve essa porcaria aí? Isso aí é a tua TV. Isso aí é a tua TV antiga. A TV antiga funcionava assim. Tu pega aqui uma lâmpada de filamento, esquenta ela bastante, ela vai começar a cuspir elétrons. Tu vai acelerar esses elétrons num campo elétrico, e aí tu pode simplesmente usar campos elétricos e magnéticos para fazer o elétron fazer uma curva para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e bater na tua tela no lugar exato para ela piscar, para ela brilhar do jeito que ela brilha. Não se esqueçam, hein? A tela de vocês está piscando. Ela não está acesa com imagens em movimento, ela está piscando um monte de fotinhos, né? Certo? E aí o teu cérebro te ilude, gerando um movimento que não existe, né? Lembram disso? Tá. Pois não. Diga umas lâmpadas de filamento. Por favor, repete. Uma lâmpada de filamento. Lâmpada de filamento é a lâmpada incandescente, aquela antiga. Por quê, professor? Está me dizendo que essa lâmpada antiga ela ejeta elétrons? Sim, sim. Elétrons. Muitos elétrons. Certo? E é por isso que, de certa forma, ela vai se desgastando com o tempo, né? Vai se perdendo material ali, de certa forma. Apesar de a gente ter argônio aqui, um gás nobre, né? Há uma certa oxidaçãozinha ali e daqui a pouco esse filamento parte. Ô galerinha, olha só. Além desta equação que faltava da física E, tem mais uma situação interessante que eu cantei a pedra na aula passada. Falei do Habib Mivelkib? Não falei? Ah. Então olha só. Cara, às vezes uma piada idiota salva o cara no vestibular. Né? E eu não sou bom nisso. Então eu vou pegando as piadas que eu acho mais interessantes que a gurizada vai inventando e eu vou distribuindo, e aí tu abraça ou não, depende. Lembra, né, das nossas outras piadinhas, né? Teve o padre voador no Retorno à Terra, teve puta velha não rejeita tarado, que era da mesma fórmula, a da fimose, né, a dedução daquela fórmula. Hoje, pra mim, tem uma das mais legais, cara. Hoje, olha, eu vou te falar, o cara que criou isso, o cara é muito, muito ninja. Esse campo aqui, tu sabe dizer que campo é esse? Tá saindo do quadro. Tá saindo do quadro. Certo? Mas que tipo de campo é? Elétrico ou magnético? Por quê? Pois é, né? Mas assim, tu vê, esse aqui eu não desenhei o ímã, porque ia ficar complicado desenhar o ímã, né? Aí lá eu resolvi mudar de posição o campo magnético para poder desenhar o ímã. Concorda? Mas tem algum indicativo no quadro se eu estou falando de campo elétrico ou magnético? Nessa segunda situação? Não tem, né, cara? Tem a velocidade, mas tu vê. Se aquilo ali for um campo elétrico, para onde é que a partícula vai ser empurrada? Se isso aqui fosse um campo elétrico apontando para vocês, não é? Carga positiva não obedece o campo elétrico, eu não acabei de revisar isso com vocês. Ela seria empurrada para aí, né? Como ela está indo para frente e vai ser empurrada para vocês, ela faria isso aqui, ó. Tudo bem para vocês? Essa aqui é uma partícula positiva. Se isso fosse um campo elétrico, ó, isso aqui demonstraria, é campo elétrico. Se o campo elétrico está assim, como é que estão as placas carregadas? A positiva dentro do quadro, a negativa atrás. Só dá o cara, meu. Positiva atrás do quadro, negativa aí com vocês, não é? Dá pra colar dali, não dá, galerinha? Tranquilo? As linhas de campo vão do positivo para o negativo. Estou acreditando que a galera lembra que a pontinha, ou a bolinha, é como uma flechinha vindo atravessar o quadro, certo? Então ali tem que ser negativo e lá atrás tem que ser positivo, certo? Nesse caso, essa partícula faria esse movimento, ó, desviando para lá, certo? De que campo eu estou falando? Tá vendo? Tu nunca pode supor, antes de eu desenhar um E ou um B, tu não pode decidir se é campo elétrico ou magnético. A representação é idêntica. Então antes era elétrico, o movimento seria assim. Agora é magnético. Vamos pensar. Velocidade. Campo. Beleza? Olha lá para onde é que vai estar a força. Se a partícula está indo para frente e é empurrada para baixo, olha a velocidade dela, mudou, né? E aí ela vai e a velocidade dela continua mudando. E essa força passa a ser uma força sem. Por isso que eu disse para vocês que quando a velocidade é o movimento é circular. Meu Deus. O movimento é circular. Essa partícula vai começar a se deslocar em círculo, presa no campo magnético. Desliga o campo magnético, o que acontece mesmo? Continua reto, sai pela tangente.
Se eu desligo o campo magnético aqui, sai por onde ela chegou. Se eu desligo aqui, volta exatamente oposta. Concorda comigo? Essa partículazinha, para poder estar descrevendo um MCU, é porque tem que ter uma força apontando para o centro. O nome dessa força é força centrípeta. Essa força centrípeta vem de uma corda amarrada nela? É gravitacional a centrípeta? Não, né? É eletromagnética. Nesse caso aqui, a força centrípeta vem de origem eletromagnética. Em outra física, tu deve ter visto que força centrípeta é mv² sobre R. Cuidado, eu não garanto que o vestibular vai trazer essa fórmula assim. Mas eu garanto que vai ter a segunda lei de Newton, desta forma, né? E vai ter também que a aceleração centrípeta é v². Tu concorda que juntando uma na outra, tu tem a fórmula da aceleração centrípeta? A UFSC às vezes já traz ela montada, tá, amigo? Mas o máximo que tu precisa fazer é botar no lugar da aceleração, no física, meu amor, na segunda lei de Newton, v² sobre R. E aí fica a fórmula da força centrípeta, tão usada para looping, para curvas, né? Com atrito, sem atrito, curvas super elevadas. E quem é a força eletromagnética mesmo? B vezes Q vezes V seno, só que nesse caso o seno é, concorda comigo? E aí pronto, se eu quiser descobrir o raio da trajetória, que é a pergunta mais comum, ele pode perguntar qual é a velocidade da partícula, ele pode perguntar qual é o campo, qual é a carga, certo? Qual é a massa, ele pode perguntar tudo isso, mas o clássico é perguntar qual é o raio, portanto eu isolarei o raio. O R vai passar para cá multiplicando e esses para lá dividindo, tudo bem? O que eu posso fazer para melhorar a minha fórmula? Cortar os V's. Habib, mi, V, kib. Parece tolice, cara, mas a UFSC já pediu mais de uma vez o raio da trajetória. Anote no gabarito o raio da trajetória. E, cara, aparece no outro dia no colégio, professor, caiu o Habib, me vê kib. Porque assim, para o cara resolver essa questão sem essa decoreba, o cara tem que ter uma noção de física bem legal. Ele vai ter que lembrar, partícula imersa em campo magnético, quando é perpendicular, é MCU. No MCU, a resultante é a centrípeta. E nesse caso, a centrípeta é eletromagnética. E aí iguala as duas fórmulas, cancela e isola o R. Agora, o cara que tem dificuldade, que nunca fez diagrama de corpo livre, que nunca exercitou, chega no dia, Habib, viver um kib, puf, faz mais rápido que o ninja, coitado, que às vezes estudou e fez tudo bonitinho. Então, não custa falar, certo? Habib, me vê um kib, serve para quê? Para calcular o raio. Porém, se o cara fornece o raio, fornece velocidade, fornece carga e campo, dá para achar quantas perguntas possíveis? 5. Tem 5 variáveis e eu tenho que fornecer de mão beijada todas as outras. Não tem jeito. Não tem jeito. Lembra? A aula passada eu te falei. Quando uma partícula carregada é jogada dentro de um campo magnético, tem 3 possibilidades. Velocidade paralela, que é como eu comecei a aula. A força é nula, consequentemente a partícula se desloca como? Ela vai reto. Tudo bem para vocês? Se eu arremessar, por exemplo, a partícula assim, ó, seja ela positiva ou negativa, MRU. Concorda? Se eu arremesso perpendicularmente, MCU. Beleza? Aí é o Habib me vê um kib, tu acha o raio, inclusive, sem problema nenhum. Aliás, tu lembra lá do MCU que tem uma fórmula que é a fórmula da velocidade, distância sobre tempo. Um cara que se desloca em curva, como é que é a distância de uma volta? Lá do fundamental. 2πr, lembra? E como é que se chama o tempo para completar uma volta? Pode ser, mas tem um nome específico esse ΔT nesse caso. Isso, parabéns, período. Período. Tranquilo? Eu não entendi como é que é essa parada que ela vai perpendicular. Beleza? Quando eu falo perpendicular, galera, eu estou falando da velocidade e do campo. Perpendicular para que esse ângulo seja 90 graus, ó. A partícula, nesse experimento que a gente fez aqui, né? A partícula estava andando na horizontal, concorda? E para onde é que apontava o campo magnético? Também na horizontal, só que apontando para vocês, concordam?
enquanto esse apontava para a janela. Logo, ó, eu só vou me mexer aqui para poder enxergar de cima qual era o ângulo. Ó. Concorda se quem olha de cima veria meus braços dessa maneira? Sacou? Então é isso que eu digo que é perpendicular. Ó. A velocidade é perpendicular ao campo magnético, faz 90 graus. Beleza? Se a partícula fosse assim, ó, né, o campo estaria para lá, a velocidade para lá, paralela, 180 graus. Se eu jogar a partícula contra vocês, paralelo de novo, certo? 0 grau entre o vetor magnético e o vetor velocidade. Tranquilo? E tem uma outra possibilidade que é quando é oblíquo, ó, forma um certo ângulo que não é 90 graus, nem 0, nem 180. É um ângulo qualquer. Certo? Alguém lembra o que vai acontecer naquele caso? Ela vai assim, na frente. Beleza, ó, ela fez certinho o movimento. Vai ter uma parcela de MCU, porque tem uma parcela dessa velocidade que é perpendicular, né? Vai ter uma parcela que é MCU. Mas como tem uma parcela da velocidade que é paralela, ela vai querer continuar avançando também, né? Vai girar assim, vai ter o MCU com o MRU junto, digamos assim. Chamado movimento helicoidal. Tranquilo? Em forma de hélice. Pode se lembrar da dupla hélice do DNA, né? Só que a dupla hélice são dois caminhos, né? Certo? Essa aí é uma hélicezinha, então, que vai formar. Galerinha, eu achei uma equação para o raio, não achei? Sim. E olha só essa fórmula do MCU. Quem é esse aqui? É o raio. Posso substituir tudo isso ali? Posso. Aí eu encontrarei uma fórmula para achar o período, que é outra pergunta famosa. Cara, eu vou te falar, não sei se vale a pena eu substituir aquilo ali, corto as velocidades e deu, né? Certo? De certa forma, gente, essa fórmula não é uma fórmula que aparece no vestibular, é a solução de um problema já, né? Genericamente construído, para tu só colocar os numerozinhos e não ter que pensar. Certo? Da mesma forma, eu posso simplesmente colocar no lugar do R todo esse negócio aqui. Concorda se vai cortar V com V? Isolando o T. Vai ficar 2π, quem é que veio aqui no lugar do R? M sobre Q vezes B. E o V eu já cortei. Beleza? Então, uma fórmula nova apareceu. Essa fórmula não vai estar no vestibular. Ela vem dessa igualdade. Outra fórmula apareceu. A Bíblia um Kibe muito famosa. Ela não vai estar no vestibular. Ela vem dessa igualdade. E essa fórmula vai estar no vestibular. 2πr sobre tesão. Tu pode substituir o Rabir Mivion-Kibi no R e tu acha o período, que é quanto tempo demora para a partícula completar e se ele pedir frequência. É 1 sobre o período. Beleza, garoto? 1 sobre tesão. Qual é a unidade do B? Qual é a unidade do B? Alguém lembra para homenagear um Nikola Tesla? Tesla. Campo magnético é em Tesla. E é natural, cara. Tu vê, eu falei 2, 3 vezes, né? É natural a gente não lembrar disso. Tesla. Ô, galerinha. Última situação da física aí, para discutir. Nesse caso, tu concorda que se eu decomponho a velocidade, essa Vx vai ser uma velocidade perpendicular? Tu concorda que eu posso colocar essa Vx aqui, por exemplo, ó? Né? Se eu decomponho essa velocidade, a Vx é perpendicular ao campo magnético, ó, galera. Ó o ímã. Ó o ímã. Eu posso, né? A velocidade, o cara deu um certo valor de velocidade, deu o valor do ângulo. Como é que eu acho o Vx? Quero ver se a galera lembra. Pitágoras. V vezes seno ou cosseno? Que decomposição é isso, né, gente? O vetor componente é a força original. O vetor original multiplicado ou por seno ou por cosseno. O cara que não sabe nada chuta e tem 50% de chance. Que é um absurdo. Né? Seno ou cosseno? Cosseno. Sempre que entre o vetor original e o componente tem ângulo, é com ângulo. Quando eu vou decompor ali o VY, já que está sem ângulo, é vezes... É assim que eu fui doutrinado na faculdade. Eu fazia... quem é hipotenusa, quem é o cateto oposto, fazia o triângulo e aplicava o seno cosseno. Aí eu fazendo isso na faculdade, a Sônia Pedroso passou do meu lado. O quê? O que você está fazendo, cara? Eu falei, senhor, estou decompondo. Aí ela, o que é assim? Não dá tempo, cara. Aqui, ó, com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Aí eu me senti um idiota de estar anos aplicando seno, cateto oposto, hipotenusa. E ela lá em 1 segundo falou, não. Decompõe em cima do ângulo com o ângulo cosseno. Decompõe sem ângulo, seno. Assim, eu meio que... Né?
Como é que não me falaram isso antes? É nobre tu fazer seno e cosseno ali dentro, é nobre, é bonito, só que não dá tempo no vestibular da UFSC, não dá tempo, tem que ser instantâneo. Tu concorda que depois que eu decompus, eu posso fingir que só existe uma partícula com a velocidade Vx? Sim. Tenho o direito filosófico de fazer isso. Como é que ela ia se deslocar? Se deslocar... Obrigado, amigo, só assim, não é? Como é que calcularia o raio? Habib e Velkib. Só que eu vou usar a velocidade total? Não, eu vou usar só o... Tá vendo? Então aquela fórmula ali, ela é uma partícula que entra perpendicular. Se ela entrar oblíqua, eu decomponho e finjo que tem uma entrando perpendicular. Vou calcular esse movimento dela. Vou achar o raio dessa hélice que ela vai descrever. Mas à medida que ela for descrever essa hélice, vai avançar, não? Ela vai continuar subindo, né? Porque como é que ela vai girar aqui? Vamos ver. Velocidade, campo, força. Ela vai, à medida que ela avança para lá, ela vai querer girar para vocês. Vai querer girar assim, ó. Só que à medida que ela gira assim, ela quer continuar É só fazer depois... subindo. Por que ela quer continuar subindo? Por causa do veículo. Por causa do VY. Posso imaginar que existe uma partícula só com VY? Como é que ela andaria? Para cima. Mas quanto tempo demora para esse cara completar uma volta assim? Demora isso, não é? Velocidade não é distância sobre tempo? Imagina essa partícula fazendo essa hélice. Para ela completar uma volta dessa, ela demora aquele tempo. E ela está avançando para frente com uma velocidade que é VY. Se eu quiser calcular o quanto ela subiu ao completar um giro, é só lembrar que velocidade e distância sobre... A velocidade que eu vou usar é o VY. A distância que ela vai subir eu vou chamar de passo da hélice. E o tempo que ela vai demorar para subir é o período. 2πmq sobre b. Se eu quiser achar o passo, ó, Pepe, eu falei uma vez, tem gente que pegou, cara, dá pra acreditar? Eu falei uma vez, tem gente que pegou o passo da hélice. É, né? É o quanto ela demorou uma voltinha, ela avançou um certo tamanho. A gente chama isso de passo. Mas tu vê, eu tenho que falar a verdade pra vocês, não vai ter fórmula nenhuma dessa no vestibular. Não vai. Tá? A gente usou velocidade média, usamos decomposição de vetor, usamos a fórmula do MCU, mas quando tu vê tudo junto dá um pânico, cara. A nossa única chance é fazer exercício para se familiarizar. Tem que ter tempo de contato com a matéria. Eu acho que a apostila não foi tão detalhista como eu falei, cara. Nessa parte, eu acho que ela não deixou claro que era o VY, tem que usar para o passo, que é o VX que vai ali no Habib e Velkib, certo? Se bem que aqui não vai depender da velocidade, aqui, beleza? Certo? Não tem problema. Ó, vamos... Eu acho que de repente uma boa maneira de a gente fazer essa brincadeira é fazendo um exemplo. Como na apostila deve ter um exemplo desse, se tiver, eu vou criar um para não queimar o da apostila. Então olha só, vamos colocar números para ver se nós vamos assimilar melhor. Eu vou pegar aquela situação ali, ó, e vou colocar números. Vamos pegar um campo magnético, vamos mudar a posição do ímã só para não ficar chato. Vamos fazer um ímã legal aqui, norte e sul, campo magnético indo do norte para o sul. Eu dou o valor do campo magnético, certo? O campo magnético igual a 2 vezes 10 na menos 4 Tesla, certo? Chutei o valor ali, valor razoável. Vamos pegar uma partícula positiva e vamos arremessar ela obliquamente. Que velocidade? Vamos botar uma velocidade razoável aqui. 4 vezes 10 na 5 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? A partícula pequenininha, está bem rápida assim. Mas está bem abaixo da velocidade da luz, então não tem grandes estresses. Eu vou dar esse ângulo aqui, eu digo que esse ângulo é 37 graus. E falo que o seno de 37 é 0,6 e o cosseno de 37 é 0,8. Digo que a massa da partícula é
10. 3 vezes 10 na menos 6 quilogramas. Uma partícula bem levezinha, tá vendo? Faltou o que ainda? Dei a massa, dei a velocidade, não dei a carga da partícula ainda. A carga da partícula. Vamos dizer que ela tem uma carga de 3,2 vezes 10 na menos 18 coulombs. Posso perguntar qual é o raio da partícula já, né? Pode. Só que na verdade essa partícula está entrando obliquamente. E eu te mostrei a análise separada, eu não fiz a análise da hélice. Eu fiz a análise de um bichinho andando assim e de um cara andando em linha reta. Então o primeiro passo é decompor. O primeiro passo ali é pegar aquela velocidade e calcular o Vx e calcular o Vy. Assim nós vamos separar o nosso raciocínio. Como é que se decompõe? A partir do que a gente acabou de ver ali. Se eu quero calcular uma componente Vx, eu pego a velocidade original e multiplico ou por seno ou por cosseno. Primeiro vamos fazer a decomposição. Pontilhada paralela, Vx. Pontilhada paralela, Vy. Entre a vetor original e o componente está com ou sem ângulo? Com ângulo eu uso. Essa é o macete. Quem é a velocidade? 4 vezes 10 na 5, cosseno de 37, 0,8. 4 vezes 8, 32, 3,2 vezes 10 na 5 metros por segundo. Eu vou acabar precisando do Vy, dependendo da pergunta. Então já vamos agilizar. 4 vezes 10 na 5 vezes 0,6, porque vai ser o seno. 24, 2,4 vezes 10 na 5 metros por segundo. Show de bola. Tu vê, qual é o tipo de movimento que essa partícula descreve? Helicoidal, né? Helicoidal. Isso, vamos ver para onde? Porque assim, ó, por essa velocidade que é perpendicular, velocidade, campo, força. A partícula quer ir para frente, mas vai ser empurrada para dentro do quadro, ela vai girar assim. Mas ela quer continuar indo para cima. Tem velocidade para cima, né? É, porque ela só, o que define se ela vai para baixo ou para cima é essa componente da velocidade, não é a posição do campo. Sacou? Outra, se ela for negativa, só vai mudar em que sentido ela gira, não em que sentido ela sobe. Beleza? Porque ela vai subir por inércia, digamos assim. Tá? Bom, então que perguntas eu posso fazer? Eu posso perguntar qual é o raio dessa hélice que ela descreve, concorda comigo? E nesse caso, o nobre seria igualar a força centrípeta com a eletromagnética. Como nós acabamos de fazer isso, vamos de Habib e ver o Kib. O raio da trajetória, massa da partícula, 3 vezes 10 na menos 6. Velocidade, só o Vx, esse é o segredo. Só o Vx, 3,2 vezes 10 na 5. Valor da carga, 3,2 vezes 10 na menos 18. E que mais? O campo, 2 vezes 10 na menos 4. Tu vê, ó, acabei de chutar os valores, aparentemente, se bem que os astros estão alinhados, hein? Os astros estão alinhados, hein? 3 dividido para 2, 1,5. 10 na menos 18 com 10 na menos 4 é 10 na menos 22. Concorda comigo? Vai para cima. 10 na 22 com 10 na 5. 10 na 27 vezes 10 na menos 6. Um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Vai dar a sensação no laboratório que ela está passando em linha reta. Por que aqui vai o Vx? Vamos ver. Por que ali vai o Vx e não o V total? Por causa que o V total é do o Vy é do movimento paralelo e o Vx é do movimento. Quando eu deduzi essa fórmula, amigo, ó, o Habib me viu o Kib, eu parti do pressuposto que a velocidade e o campo magnético estavam fazendo 90 graus. Essa fórmula só vale se for 90 graus. E não era 90 graus. Eu obriguei que ficasse 90 graus, sacou? Boa tua pergunta, garoto. A essência da aula é essa aí. Tu sacar que se eu quiser usar o Habib ver um Kib, eu já estou supondo que essa velocidade é perpendicular. Beleza? Por isso eu substituí. O professor, mas ali quando diminui, dá 21. É
Porque assim, ó, esse com esse dá 10 na menos 1, né? E ali embaixo dá 10 na menos 22. Aí ficaria menos 1 menos 22. Ficaria menos 1 mais 22 e daria 21. Certo? Ó, galerinha, como eu acabei de chutar os valores, a galera do laboratório vai pensar, ih, a partícula está andando em linha reta. O raio deu tão absurdo, tão gigante, certo? Seria, meu Deus, seria uma coisa maior que o LHC para poder fazer esse experimento. Então, viajei, né? O que eu deveria fazer para diminuir o nosso raio, para deixar a situação mais realista? Diminuir a massa ou a velocidade. Diminuir a massa, A velocidade. ou diminuir a velocidade da minha partícula, ou aumentar a carga elétrica, ou aumentar o campo magnético, concorda comigo? Para dar um valor aqui que não seja um absurdo, né? Certo? E aí, como é que eu calculo o passo? Como é que eu calculo o passo que quanto ela ia andar ao completar uma volta absurda dessa? Eu primeiro calculo o período, e depois de calcular o período, eu uso esse tempo com a velocidade VY, para ver o quanto ele subiu ao completar uma volta, certo? Ficaria então, período igual 2π vezes massa da partícula, 3 vezes 10 na menos 6, valor da carga, 3,2 vezes 10 na menos 18, campo, 2 vezes 10 na menos, olha o tempo absurdo que vai dar. Vai dar um tempo absolutamente absurdo. Vocês deixam eu fazer o seguinte, ó. 3.14 cortar com 3.2 e falar aproximadamente? Que bom. 2 dividido para 2 dá 1, 3. 10 na menos 22, 10 na 22 com 10 na menos 6. Obrigado. Não, aí dá 24, dá 16. Certo? Menos 22, 22 menos 6, tira 2 dá 20 menos 4, 16. Certo? Não, tem que ser positivo mesmo, né? Quando passa de denominador para numerador, troca o sinal do expoente, lembra? Segundos. Jezebel, espera sentado. Espera sentado para ela terminar a volta dela. Ela deu uma volta gigantesca, olha o valor absurdo. Por que está dando valores absurdos? Porque o idiota que acabou de chutar os valores e não tem noção do chute que deu. E aí, eu perguntei ainda qual é o passo da hélice, né? Ou seja, ela vai girar e vai subir. Eu quero saber quanto que ela sobe em cada giro. Se tu falar alto, eu vou conseguir. Esse com esse é menos 22. Menos 18 com menos 4 é menos 22. Eles estão multiplicando, vai somar. Certo? Não tem problema nenhum. Eu agradeço, eu erro todo dia, pô. Se tu tivesse descoberto um errinho, eu ia agradecer. Galerinha, como é que eu acho mesmo o passo? 2 km. Velocidade é distância sobre tempo, não é isso? Com que velocidade ele sobe? 2,4 vezes 10 na 5. Que tempo que ele demora para completar uma volta enquanto ele sobe? 3 vezes 10 na 16. Então o passo, que é o quanto ele sobe, 12 vai 1, 7,2 vezes 10 na 21 também. Olha que interessante. Ficou com a mesma ordem de grandeza, né? O círculo e o passo, o que faz sentido. Beleza? Acho que agora ficou mais palpável, né, amigo? Na hora da decomposição ali eu coloquei os númerozinhos. Ficou mais palpável. Eu estava mais preocupado com a física E. Professor, Não? Pode falar. a velocidade é 4, não é? Por que a velocidade eu coloquei só o 2,4 vezes 10 na 5? Quer saber o quanto sobe? Porque eu queria saber o quanto ela subia. Certo? Eu queria saber o quanto ela subia ao completar uma volta. Eu peguei o tempo que demorou para dar uma volta e multipliquei pela velocidade de subida. Eu queria saber quanto que ela subiu só numa volta completa, o passo que a gente chama. Olha só, outra pergunta interessante. Professor, por que aqui é seno de 37, ó? Por que ali é seno de 37? A verdade é a seguinte, ó. Vocês concordam com esse triângulo de velocidade que eu formei aqui? Leitos polígonos, bundinha na cabecinha, eu falo pra galera.
bota a bundinha na cabecinha, tá vendo? E o vetor resultante sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. É um triângulo retângulo e aquele ângulo ali é 37, né? Seno de 37 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, VY é V vezes seno. Essa é a verdade. Eu fazia assim a minha vida toda. Aí a Sônia me viu fazendo. O que você fazendo, animal? Falou bem assim. Que isso, cara? Não dá tempo. Ela fez assim, não dá tempo, querido. É com ângulo, com seno, sem ângulo, seno. Vamos. A gente tá aí com nenhuma desesperada, já atendendo outras pessoas. Então tu vê, né, cara? Pro vestibular tem que ser ágil. Tem que ser ágil. Mas é legal, cara, quem fez isso até hoje é legal porque estava exercitando seno, cosseno e tangente. Mas agora que tu manja disso, pode usar a técnica rápida, beleza? Bonita tua pergunta, garoto. Show de bola. Ó, a parte teórica tá encerrada do volume 6, mas eu não vou dar bicuda não. Eu quero fazer exercício semana que vem dessa encrenca aí. Um pelo menos de cada situação que a gente discutiu. Valeu! São 2 aulas.